conversando com o doutor Alessandro Gavazzoni, que já está aqui no estúdio. Vamos continuar nosso assunto aqui sobre medo de ir ao dentista. Você tem medo de ir ao dentista? Falou em dentista, você já corre para baixo das suas cobertas? Vamos saber sobre isso um pouquinho mais. Doutor, tem muitas pessoas que chegam no seu consultório com muito medo. De repente a adrenalina sobe tanto que nem a anestesia faz efeito? Existe sim. Inclusive até dentro da área odontológica, na área de saúde, tem a síndrome do jaleco branco. Pois é. A pessoa, só de ver um jaleco branco, independente de ser dentista, de qualquer área que seja, a pessoa a descarga de adrenalina endógena, que é produzida pelo próprio organismo, ela já aumenta exacerbadamente o batimento cardíaco, a respiração fica mais ofegante. Então isso é muito importante com relação à anestesia. Uma das dicas com relação à anestesia, sim, é a pessoa tentar respirar fundo, tentar pensar em situações fora do tratamento odontológico. Eu sei que na hora é muito complicado isso. Principalmente se o profissional não orientar essa situação, porque às vezes tem algumas técnicas, tem algumas formas que o dentista ele pode agir durante o procedimento, sabendo que aquele procedimento é estressante para a pessoa, tentar contornar. É lógico que assim, 100% de controle o dentista não tem, muito menos o paciente. Isso é normal, isso é fato. Mas que é possível controlar, é possível a gente tentar adequar o procedimento em si, para que isso diminua os problemas para a pessoa, isso é possível sim, com certeza. Agora, essa situação da pessoa ficar estressada, ficar nervosa, só de ver ou de saber que vai ter anestesia, isso interfere muito no tratamento, na anestesia em si. Por quê? Porque a duração da anestesia está bastante relacionada com a quantidade de sangue que vai na região. Você injetou o anestésico e o anestésico ele tem que atuar nos nervos, internamente. E em volta dos nervos tem irrigação. Quanto maior é o batimento cardíaco, quanto maior a respiração da pessoa, maior é a circulação sanguínea naquela região. Consequentemente, o tempo de anestesia, que deveria dar, por exemplo, 1 hora, cai para metade, meia hora. Nossa. E não tem como o dentista prever isso. Então ele acha que ele deu uma anestesia para 1 hora, chega com 20 minutos, meia hora, o efeito da anestesia diminuiu, a pessoa começa a sentir dor. A partir do momento que ela sentiu dor durante o procedimento, aumenta o estresse, aumenta a carga de adrenalina, aumenta a circulação, aumenta a respiração, aumenta tudo. Então, a anestesia foi dada numa técnica correta, de uma forma correta, numa quantidade correta, só que por alguma situação interna do paciente que não tem como o dentista prever, ele só consegue ver depois o que aconteceu. E às vezes isso já é tarde demais. Às vezes está fazendo um procedimento que naquele momento, infelizmente, o dentista não pode parar, porque se ele parar, ele acaba tendo que retornar várias fases e começar tudo de novo. E infelizmente, às vezes, nessa situação, acaba tendo esses problemas da pessoa sentir dor, e uma dor que o dentista não consegue controlar naquele momento. Certo. Quais são as doenças aí, né? Não seriam problemas, seriam mais doenças que a pessoa traz consigo e chega no consultório já no estado avançado, que as pessoas desconhecem, mas que isso é até comum aí no meio. Acho que as duas principais doenças odontológicas seriam a cárie, que é considerada uma doença porque ela é contagiosa, ela passa de uma pessoa para outra. O outro tipo de doença é a doença periodontal, a doença da gengiva, que se traduz assim, basicamente falta de higienização, então uma má higienização. Não vou dizer que a pessoa deixa de higienizar, mas ela tem às vezes alguma região na boca que ela tem uma dificuldade maior para fazer a higienização. Às vezes pelo dente estar um pouquinho torto, pelo dente ter uma restauração grande. Tem uma série de fatores que precisa fazer uma avaliação clínica com o dentista para poder saber exatamente qual é a causa dessa má higienização. E essa má higienização, esse acúmulo de bactérias e de restos de alimentos em volta do dente, em contato com a gengiva, faz com que a gengiva fique inflamada. Por isso que às vezes as pessoas passam fio dental, ou então elas escovam os dentes e sangra a gengiva. Em alguns casos é porque ela está sangrando por causa da escova? Em alguns casos às vezes é um trauma físico da escova do fio dental, mas em muitas situações a gengiva já está inflamada, a pessoa vai higienizar, acaba tendo essa sensibilidade e o sangramento. E daí quando a pessoa vê sangue, ela se assusta e para de escovar. É pior. Por quê? Porque se parou de escovar, a chance daquela região inflamada continuar inflamada e perpetuar aumenta. E essa gengiva inflamada, consequentemente o osso em volta pode vir a ficar inflamado e infeccionado. O osso infeccionado, inflamado, ele é reabsorvido pelo organismo. O organismo vai diminuindo a quantidade de osso em volta do dente. Então pensa que é como se tivesse um dente fixo dentro do osso, e conforme vai comendo o osso em volta, vai sendo reabsorvido o osso em volta, o dente começa a ficar mole. Entra imobilidade e em alguns casos a gente tem que extrair o dente.
Isso é a última fase e a consequência de... A fase mais séria, mais né? séria, exatamente, da doença periodontal. Tem várias fases, mas essa é a pior delas, que comunica com a perda do dente em si. Tá certo. Doutor Alessandro, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço. Quero que você passe aí o seu telefone e o seu contato para quem está em casa assistindo, para tirar algumas dúvidas, quem sabe. O telefone é 3234-1616, prefixo 41. E também é possível ter algumas informações no www.clinicacontato.com.br. Tá certo.